Olá, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário e eu quero com essa mensagem lembrar você que tudo que é valioso, tudo que carrega uma graça, carrega algo que é estimado, ele invariavelmente vai sofrer algum tipo de ataque, afinal haverá uma disputa por essas questões. Assim é com o ouro, assim é com a prata, assim é com o mercado financeiro, a bolsa de valores, as moedas e tudo mais. Tudo que tem um valor é disputado no nosso mundo em que vivemos aqui. E eu quero lembrar você que o seu alto valor diante daquilo que o Senhor colocou sobre sua vida, invariavelmente também vai trazer algum tipo de disputa para você. E eu quero usar como base para explorar esse tema o texto que está no primeiro capítulo do livro de Daniel, capítulo 1, versículo 3, e assim está escrito: Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, com boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha só que interessante. Quando nós olhamos para esse texto aqui, observamos o povo de Israel passando pelo processo do exílio, seria um ato de justiça e de ira que o Senhor havia liberado, permitido que acontecesse sobre eles. Nós temos falado nos últimos dias, é um tema que eu tenho estudado, faz um mês mais ou menos que eu estou debruçado, entendendo e compreendendo um pouco mais do exílio, e eu cheguei no livro de Daniel hoje para estar seguindo esse estudo. E quando os caldeus, quando o Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele invade Jerusalém e leva cativo o povo, a primeira remessa de pessoas, os quais interessavam a Babilônia para que fossem levados como escravos para esse exílio, para estar servindo lá nos babilônios, na terra deles, foram pessoas jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. O inimigo, caracterizado pelos babilônios aqui, nessa ocasião, não escolhe qualquer pessoa. Não escolhe uma pessoa iletrada, uma pessoa sem dom, sem habilidade, sem inteligência, sem algum tipo de competência. Ele sabe exatamente quem ele gostaria de pegar, porque essas pessoas que ele escolheria aqui, que ele escolheu, eram pessoas que o Senhor Deus já havia derramado dons, habilidades e talentos sobre elas. E o inimigo sempre ele vai atacar essas pessoas de forma primária para que aquilo que seria usado para glorificar o nome do Senhor, ser usado como uma ferramenta para a proclamação e implantação do reino, seja usado de forma inversa. E eu quero lembrar você aqui que se você tem sofrido algum tipo de ataque do inimigo, tem vivenciado na sua carne, na sua alma, no seu espírito, uma variedade de ataque, e às vezes parece até que existe uma disputa em relação à sua vida, eu quero lembrar que isso é uma verdade. O inimigo reconhece aquilo que você tem de bom, sabe do seu potencial. Ele reconhece a bomba, digamos assim, que você será a partir do momento em que começar a fluir alinhado com os propósitos e planos do Senhor. O Senhor, ele derramou algo nativo, é o carisma de Deus, são dons provenientes do Senhor, e antes do nosso nascimento, o Senhor já havia implantado sobre as nossas vidas através da sua onisciência, sua atemporalidade. Os dons que carregamos da parte do Senhor, do carisma de Deus, eles provêm diretamente de Deus e servem para que o reino ele seja implantado aqui nessa terra. É algo nativo, algo que você, estando caminhando com Deus ou não, é algo que o Senhor derramou sobre a sua vida. E esse era o contexto nessa situação. O inimigo ele sabe muito bem quem ele vai querer roubar. O inimigo sabe muito bem quem ele vai querer destruir. E ele sabe muito bem quem ele gostaria de matar. Esse é o propósito dele, esse é o ministério de Satanás e seus demônios, roubar, matar e destruir. É isso que ele faz. E as pessoas que de forma primária estão nos topos da sua lista são essas pessoas incumbidas de dons, talentos e tudo mais. Então entenda, compreenda que aquilo que Deus colocou sobre sua vida para que você fosse usado como uma ferramenta no reino de Deus é desejado e é almejado também pelo inimigo. Então faz parte das nossas vidas esse ataque. O que nós precisamos fazer é não nos dobrarmos diante da situação. Tem vezes que, assim como Daniel e seus amigos aqui nessa forma primária, onde está sendo ilustrado, nessa primeira parte do livro aqui, eles não tinham possibilidade de não ser levados como escravos, né, ou para servir lá no exílio. Mas é importante entender que mesmo que embora a gente não consiga por vezes escolher, porque somos submetidos a algumas situações das nossas vidas, o nosso caráter, o nosso pensamento, a nossa forma de levar a vida não deve mudar. Daniel, né, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, esqueci o nome do Daniel aqui, rapaz, Belsazar, que foram colocados, né, foram renomeados com a intenção de que eles tivessem o seu propósito nativo do Senhor pulverizado ou interferido. E nem mesmo a mudança do seu nome, tocando na sua identidade, fez com que eles perdessem o caráter do Senhor. O Senhor colocou algo precioso em você que agora, mesmo que embora você não veja, está sendo disputado. Existe uma disputa no reino, no mundo espiritual, para que a sua vida ela seja ceifada, ou roubada, ou capturada. Só que o Senhor ele é maior e mais poderoso e soberano sobre todas as coisas. E se nós decidimos assim nos submeter a Ele, com certeza Ele irá nos proteger, irá nos amparar, ouvirá o nosso socorro, ouvirá nossos momentos de angústia e tribulação e tudo mais, e vai nos livrar desse laço do passarinheiro, desse laço do inimigo que tenta nos raptar.
Lembre-se, se você está sofrendo ataques espirituais, sentindo que possivelmente a sua vida esteja em meio a uma disputa, é absolutamente normal, porque o inimigo sabe de coisas que você não sabe. Ele sabe de coisas do mundo espiritual e sabe o quão precioso você é, mesmo que você não conheça o teu precioso valor. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos nessa manhã diante da tua presença, Senhor. Estamos gratos por essa oportunidade, por essa chance de vida que o Senhor nos dá nessa manhã. Nós queremos aqui apresentar essa palavra que o Senhor assim liberou sobre as nossas vidas e lembrou quão preciosos são os dons, os talentos, as habilidades, aquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas de forma nativa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse conjunto de habilidades. Muito obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós queremos agradecer aqui, Senhor, e pedir para que o Senhor nos dê discernimento em relação a esses possíveis ataques que o inimigo possa fazer nas nossas vidas, querendo roubar aquilo de precioso que o Senhor colocou sobre nós. Daniel e seus amigos não se dobraram diante daquilo que o inimigo propôs para a vida deles. E que sejamos assim nós também, dessa mesma forma. Que nós, mesmo que embora soframos ataques, por vezes não consigamos nos livrar com tanta facilidade das investidas do inimigo, Senhor, mas que nós venhamos nos privar e não nos dobrar diante das ordens, diante daquilo que o inimigo tem gerado sobre as nossas vidas. Em nome de Senhor Jesus, o pedido nessa manhã para mim e para os meus irmãos, Pai, é entendimento, discernimento, sabedoria, para que nós estejamos sempre alinhados com o plano e propósito eterno. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, seus sonhos e seus planos. E não esqueça, se está sofrendo ataque, está sofrendo pedradas, é porque tem algo precioso, valioso em você, e é só por isso que você tem passado por essas situações. Não se preocupe, Deus é contigo e Ele irá te livrar de todas as investidas. Deus abençoe.